Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Vamos dar início aqui a nosso aulão de física para o concurso dos bombeiros, certo? Bom dia, os futuros bombeiros de Pernambuco. Bom dia, você que está em casa aí assistindo a nosso aulão. Vamos começar agora a aula mais esperada por todos, a disciplina mais amada de todos, aquilo que todo mundo fica torcendo. Eu quero que caia no concurso, eu quero que caia, eu quero que caia. E quando vê lá física, eles vibram. É uma alegria, uma satisfação, é muito bom estar aqui sabendo que vocês estavam ansiosos por essa aula e por esse momento. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E vamos começar aqui, certo? O nosso aulão respondendo as questões de física. Eu fiquei extremamente feliz que é a primeira vez, tudo bem? É a primeira vez que física é a primeira disciplina aqui no nosso material. Isso nunca aconteceu. Geralmente é a última. Eu não sei por quê, mas essa foi a primeira e eu estou muito feliz, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa primeira questão, certo? Todas essas questões aqui eu tirei de um concurso de bombeiros. Não foi a prova que fez a banca, né, que fez o último concurso, que foi a UPENET. A UPENET eu usei no último aulão e eu resolvi fazer aqui de uma outra banca, certo? Tirei essas questões também de um concurso, todas elas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão diz assim, ó: qual a intensidade da corrente elétrica que passa no filamento de uma lâmpada usada em uma residência cuja resistência é de 80 ohms, se a mesma estiver ligada em uma tomada de 220 volts. Então, essa é uma questão de eletrodinâmica, uma questão relativamente simples, porque usa a principal equação da eletrodinâmica. Então, deixa eu anotar aqui. Piloto. Deixa eu colocar aqui, certo, o assunto. Alguém lembra a primeira lei de Ohm, a equação? Caraca, eu não acredito que todo mundo lembra essa equação. Vamos lá? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... U é igual a R vezes I. Certo? Veja, todo mundo. Eu acho que deu para escutar aí. Se vocês não escutaram, foi por conta que eles estão sem microfone, certo? Mas a primeira lei de Ohm diz que a diferença de potencial nas extremidades de um resistor é igual a resistência multiplicado pela corrente. Essa é a equação mais importante da eletrodinâmica, certo? E aí, nesse problema, o que foi que ele forneceu? Ele forneceu a resistência, ele disse que a resistência é de 80 ohms, e ele também deu a diferença de potencial, que é a diferença de potencial nas nossas tomadas, que é de 220 volts. Então, o U aqui é igual a 220 volts. Então, observe que era uma questão relativamente simples, né, para a gente poder utilizar a equação, bastava lembrar dessa relação. Então, nós temos aqui, ó, que I vai ser igual a U sobre R. Isso vai ser 220 dividido por 80. O que é que eu faço aqui que todo aluno ama fazer? O que é que eu posso fazer aqui? Exatamente. Todo aluno ama cortar. Às vezes corta errado, certo? Mas corta, né? Então fica 22 sobre 8. Simplificando aqui por 2, isso fica 11 sobre 4. Se eu dividir 11 dividido por 4, isso vai dar 2,75. Vê se tem essa resposta aí. Se não tiver, eu errei a conta. Tem? Tem. Letra B é a nossa resposta. Então, essa era realmente uma questão relativamente simples, porém, era necessário que você lembrasse aqui essa equação. E, com certeza, você vai lembrar dessa equação. Diz aí, jovem. Ampere, muito obrigado. Né? O A aqui é da intensidade corrente em ampere, certo? O R, né, o ohms, o U aqui é o volts, 220 volts, e o A é a intensidade corrente, que é ampere. Tranquilo? Direto já dividir? Sim, claro, com certeza, poderia.
certo? Então, era uma questão aí que a gente precisava lembrar essas equações. E, com certeza, após as nossas aulas, certo? Você, com certeza, vai usar essa equação e vai lembrar com certeza, ok? Tranquilo? Questão número 2. Vejam só. Um motorista de carro viaja de Teresina, Piauí, com destino à cidade de Piripiri, Piauí também, e percorre uma distância total de 170 quilômetros em 120 minutos. Qual das seguintes afirmações a respeito do carro é, grife aí, por favor, necessariamente verdade? Certo? Numa prova de concurso, você tem que ter muito cuidado com as expressões necessariamente, marque a incorreta. Então, no nosso subconsciente, nós sempre procuramos a resposta correta. Nós sempre imaginamos 4 respostas erradas e uma correta. Então, quando você tem lá incorreta, grife, gente. Grife porque isso é importante. Você geralmente procura a resposta correta. E quando você tem que marcar a incorreta, então, às vezes, você acaba deslizando e marcando lá uma questão que você encontra como uma informação verdadeira. Então, muito cuidado. Ele aí fala necessariamente. Então, essa palavra aí, ela é importante. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Ele fala que ele percorreu uma distância de 170 quilômetros em 120 minutos. Isso é uma questão de quê? Essa questão aí? Na física, deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro, vamos colocar aqui segundo. A segunda questão aqui é uma questão de cinemática. Deixa eu anotar aqui, certo? Cinemática. Cinemática aqui, certo? Quais são as principais equações da cinemática? A primeira equação é a equação que diz qual é a fórmula da velocidade média. Quem lembra? Essa aí todo mundo lembra, tenho certeza. Velocidade média é igual a... Excelente. Delta S sobre delta T. Certo? E a fórmula da aceleração média. Quem é a aceleração média? Essa aí já não é tão assim lembrada, mas eu acredito que alguém vai lembrar. Aceleração média. Excelente. Delta V sobre delta T. Perfeito. Então, são as principais equações aí. A equação que define a velocidade média de um trajeto e a aceleração média também em um trajeto. Tem outras, claro, tem várias equações, mas essas duas aqui são as principais, ok? Então, vamos às alternativas. Primeiro, a aceleração do carro não variou. Verdadeiro ou falso? Falso? Pode ser verdade ou não, né? Como ele usou a palavra necessariamente, eu não tenho como garantir. A aceleração, ela pode estar aumentando ou diminuindo. Professor, o que quer dizer aceleração? Aceleração quer dizer variação de velocidade. Então, é muito provável que em algum momento a velocidade esteja aumentando, em algum momento a velocidade esteja diminuindo, em algum momento a velocidade foi constante. Então, em cada situação dessa, a aceleração é diferente. No caso, um momento a aceleração era positiva, porque quando foi aumentando, no outro ela pode ser negativa e foi diminuindo, e quando a velocidade foi constante, a aceleração é zero. Então, eu não posso afirmar, certo, que a aceleração não variou. Eu não posso afirmar isso. Letra B. O deslocamento do carro não variou com o tempo. O deslocamento do carro não variou com o tempo. Por que esse deslocamento variando com relação ao tempo? Isso é o que a gente chama de velocidade. Vamos lá. Quando eu digo que a velocidade ela é de 10 metros por segundo, o que significa? A cada um segundo ele andou o quê? 10 metros. Em 2 segundos, 20 metros. Em 3 segundos, 30 metros, considerando que isso aqui é constante, certo? Então, a velocidade, ela representa a distância percorrida, o deslocamento realizado em cada unidade de tempo. Então, quando ele fala aqui, ó,
O deslocamento do carro não variou com o tempo. Em outras palavras, a velocidade não variou com o tempo. Verdadeiro ou falso? Falso. Isso eu não posso afirmar. Eu não tenho. Ele só disse que ele andou 170 quilômetros em 120 minutos. Foi isso que ele falou. Mas ele não disse se foi com velocidade constante, se foi com velocidade variável, se foi com aceleração constante ou com aceleração variável. Questão 3. A velocidade do carro variou. Eu posso afirmar isso? Não posso. Letra D. A velocidade escalar média do carro foi de 85 km por hora. Olha, isso era certo. Vamos ver. Quem é a velocidade média? Delta S sobre delta. Qual foi o deslocamento dele? Quem foi o delta S dele? Quanto? 170 quilômetros. E qual foi o intervalo de tempo gasto para esse deslocamento de 170 quilômetros? 170 quilômetros. 120 o quê? Excelente. 120 minutos. Só que na alternativa, ele fala da velocidade em quilômetros por minuto. Ele fala em quilômetros por... Então, eu preciso transformar de 120 minutos para hora. 1 hora, regra de 3. 1 hora contém quantos minutos? 60 minutos. E 120 minutos contém o quê? X horas. Meio vezes extremo, 60x. 60x é igual a 120. X é igual a 120 sobre 60, que é igual a 2 horas. Então, se eu encontrei aqui o intervalo de tempo, isso aqui, 120 minutos, equivale a 2 horas. Dessa forma, vamos calcular a velocidade escalar média. Isso vai ser igual a delta S sobre delta T. Dica do professor. Quando você estiver estudando física, certo? Numa mesma questão, repita as fórmulas várias vezes. Eu coloquei aqui. Eu poderia não colocar aqui de novo, mas eu coloquei novamente. Para quê? Para você fixar a fórmula. Porque o que é mais difícil na prova de física não são as questões em si. É você lembrar as fórmulas. E aí, como é que você lembra a fórmula? Repetindo a fórmula. Repetindo a fórmula, repetindo a fórmula. Então, não tenham preguiça, certo? De repetir a fórmula. Na mesma questão, repete 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Não tem problema. Cria uma memória muscular. Às vezes você não lembra da fórmula, mas quando você pega a caneta e coloca no papel, parece que magicamente a fórmula aparece. Isso é memória muscular, certo? Se não for, faz de conta que seja. Né? Eu não sou biólogo, não sou nada disso, não. Mas eu chamo assim, memória muscular. Estou chamando, certo? Batizei agora. Então façam isso. Quem nunca pegou o número do telefone, se eu perguntar qual é o seu telefone, ou sei lá, da sua namorada, do seu namorado, você não lembra. Mas quando você coloca a mão no celular, você digita certinho. Por quê? Memória, que eu chamo de muscular. Se não for, mas eu estou chamando aqui de memória muscular. Então vai ficar quanto? 170 dividido por 2. 170 dividido por 2 dá quanto? 85 o quê? Quilômetros por hora. Resposta a letra A? Letra D de dado. Letra D de Deus. Letra D de já estou aprovado. Letra E, o carro percorreu 85 quilômetros nos primeiros 60 minutos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Eu não posso afirmar isso, né? Ele disse que ele percorreu 170 quilômetros em 2 horas. De tal forma que a velocidade média é de 85 km por hora. O que quer dizer uma velocidade média de 85 km por hora? O que quer dizer isso? A cada hora ele percorre o quê? 85 quilômetros. Mas isso, gente, é uma informação teórica. Isso não quer dizer que na prática aconteceu isso. Ele está dizendo, se for possível manter uma velocidade constante em 1 hora, ele vai andar 85 quilômetros. Ele está dizendo isso só.
Mas não quer dizer que na prática isso aconteceu. Então, por isso que a alternativa ela é falsa. Tranquilo? Ficou claro? Sim ou não? Ficou claro? Ok? Posso ir para a terceira? Eita! Olha só a terceira, gente. Olha só a terceira. Em relação à primeira lei da termodinâmica, qual alternativa abaixo é o quê? Incorreta. Marquem aí, grifem aí, ó. A colega lá tá com um marcador laranja ali, ó, marcou já. Incorreta. Por favor, façam a leitura dela enquanto eu copio aqui um resumo, para vocês verem se vocês encontram aí a alternativa incorreta. Vamos lá. Então vamos lá. Deu para ler já, né? Todo mundo já sabe a resposta certa, mas não vou perguntar agora não, certo? Só para deixar o suspense. Então vamos lá. Então o mais importante, eu estou querendo encontrar a resposta incorreta, tudo bem? Vamos fazer um pequeno resumozinho, vamos ser rápido aqui. Primeira lei da termodinâmica. Imagine que eu tenho aqui um cilindro. Esse cilindro aqui tem um êmbolo móvel. Esse êmbolo aqui ele pode subir ou descer. E aqui eu tenho um gás. Isso aqui é um bico de Bunsen. Isso aqui é uma chamazinha, um fogozinho que está aquecendo o sistema, está aquecendo o gás que está aqui dentro. Então, no momento que eu começo a aquecer o gás, isso significa que eu estou transferindo energia. Eu estou transferindo energia para o sistema. Essa energia é chamada de energia térmica, que eu represento pela letra Q. Quando eu aqueço esse gás, o que é que pode acontecer com esse gás? Falem para mim, por favor. Perfeito, a Joy falou que ele pode se expandir, certo? Por que ele pode expandir? Porque quando você aquece, certo? A temperatura começa a aumentar, ele começa a vibrar com mais energia, as pancadas na parede começam a aumentar, aumentando as pancadas, certo? Ele vai conseguir levantar esse M e vai expandir. Quando o gás ele expande, a gente diz que o gás realiza trabalho. Então, parte dessa energia aqui, ela é utilizada para realizar o quê? Trabalho. Então, a expansão do gás quer dizer que o gás realizou trabalho. A gente coloca aqui a letra W. Certo? Mas veja, outra coisa que eu falei, quando você aquece, a temperatura tende a aumentar. Se a temperatura tende a aumentar, quer dizer que ele vai estar vibrando com maior intensidade. Se ele está vibrando com maior intensidade, quer dizer que ele aumentou a temperatura. Por quê, professor? Porque a temperatura é uma medida do grau de agitação térmica. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. E aí, quando eu falo de temperatura, certo? Eu represento essa temperatura por meio da energia interna. Então, a energia interna, a energia do gás, está associada à sua temperatura. Por quê, professor? Porque essa energia interna está associada com a velocidade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a energia interna. Então, a energia interna está associada à temperatura. Então, o calor que é cedido ao sistema, parte dele é convertido em trabalho. E parte dele é utilizado para aumentar a energia interna do sistema. Então, essa primeira lei da termodinâmica é uma lei de conservação de energia. Toda energia cedida para o gás, parte dela se converte em trabalho e parte dela é transformada em energia interna. Ficou claro isso? Então, vamos às alternativas. Letra A. Olha a letra A.
Aqui, ó. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia interna de um sistema tende a aumentar se acrescentamos energia na forma de calor. Verdadeiro ou falso? Até aí. Verdadeiro, não é isso? Perfeito, vocês entenderam bem. Segundo, se acrescentarmos, não, e a diminuir se removemos a energia na forma de trabalho. A energia interna, ela aumenta quando eu cedo calor, ela aumenta. E o que acontece com a energia interna se eu retirar trabalho? Vamos ver aqui? Vamos isolar a energia interna, ó. Energia interna, ela vai ser calor menos trabalho. Quando eu realizo o trabalho, o que acontece com a energia interna? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai diminuir. Então, a energia interna, ela aumenta quando o calor, ele aumenta. Ela aumenta, a energia interna aumenta quando o calor aumenta. E a energia interna, ela vai diminuir quando o trabalho é realizado, porque tem uma subtração aqui. Então, ele fala aí, ó, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia interna de um sistema tende a aumentar se acrescentar energia na forma de calor e a diminuir se removermos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema. Matematicamente, a variação de energia interna é calor menos trabalho. Alternativa verdadeira, muito verdadeira. Logo, a resposta é a letra A. Letra A. É a incorreta, jovem. Jovem, eu não acredito. Cuidado, é a incorreta. A colega ali marcou com laranja. Letra B, ó, processo adiabático. É aquele que acontece muito rápido ou em um sistema tão bem isolado que não há troca de calor entre o sistema e o ambiente. Logo, a variação de trabalho, a variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Essa aí foi difícil, não foi? Primeiro, o que é um processo adiabático? O processo adiabático é aquele processo que acontece sem troca de calor. O sistema não recebe calor e nem perde calor. Então, isso é um processo adiabático, ok? Não há troca de calor. Quando é que o processo adiabático acontece? Quando a transformação é muito rápida. Se ela for muito rápida, não dá tempo de trocar calor, certo? Ou se o sistema estiver bem isolado. Né? Se eu fizer um processo dentro de um isopor, por exemplo, você ali a gente considera um processo praticamente adiabático, porque você não tem troca de calor com o meio. O processo que acontece dentro da cafeteira, né? Da cafeteira não. Quando a gente bota café, como é que chama? Cafeteira mesmo, né? Para conservar o café ali, cafeteira? Garrafa térmica, é verdade. Ó, não sabe, garrafa térmica. A garrafa térmica ali dentro, a gente diz que não há troca de calor, tudo bem? Então, o processo adiabático é aquele que acontece muito rápido ou que não permite a troca de calor. Aí vê o que acontece com essa equação. Se o calor for zero, ó, se o calor for zero, então aqui zero é igual a trabalho mais variação de energia interna. Então, se eu passar esse termo para lá, eu vou ter que a variação de energia interna é menos o trabalho. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok? Tudo bem? Questão 3. Olha a questão 3, gente. Vê a questão 3, presta atenção. É possível construir uma máquina que realiza um trabalho maior do que a energia que ele recebe. Verdadeiro ou falso? Eu consigo construir uma máquina que realiza um trabalho maior do que a energia que ele recebe? Eu dou 3 joules de energia e ele realiza um trabalho de 5 joules. Isso seria possível fazer isso? O que é que vocês acham? Não. Lembra que eu falei que a energia dela, parte se transforma em quê? Em trabalho. Parte é utilizada para aumentar a energia do sistema. Então, no máximo, eu vou ter o quê? Eu posso dizer que toda a energia que ele ganha se transforma em trabalho, no máximo. Isso é o máximo. Não tem como o trabalho ser maior do que isso. É impossível. Logo, a resposta certa é letra A? Letra C, a nossa resposta. Letra D. A energia interna de um sistema diminui quando o sistema executa trabalho.
e não recebe calor, certo? A energia interna diminui. Quando a energia interna diminui quando o sistema executa trabalho. Quando o sistema executa trabalho, o que acontece com a energia interna? Ela vai diminuir. Não é isso que a gente viu aqui, ela está subtraindo. Ó. Quando tem um aumento de trabalho, eu vou ter redução da energia interna. E por fim, olha só, quero só ver essa, certo, gente? Se o volume de um sistema é mantido constante, o sistema não pode realizar trabalho. Logo, a variação de energia interna é igual a calor. Verdadeiro ou falso? Se o volume não está alterando, o sistema não pode realizar trabalho. É verdade. Só há trabalho se tiver variação de volume. Se eu falo que o volume não muda, então quer dizer que não há trabalho. Se não tem trabalho, o que é que eu posso afirmar? Que a variação de energia interna é igual ao calor. Ou seja, todo calor é convertido em aumento de temperatura. Então, imagine que eu coloco 2 pregos aqui, ó. Se eu ficar aquecendo isso aqui, se eu ficar cedendo calor aqui, o que é que vai acontecer com o gás? Como ele não tem como expandir, ele faz o quê? Ele aquece. Panela de pressão. Não tem como expandir, ele aquece. Vai aquecendo, 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 aquecendo. Ok? Tudo bem? Essa questão aí, médio, fácil ou difícil? Eu achei difícil essa questão, certo? Porque ela é bem teórica, né? Eu achei difícil a questão. Questão número 4. Tranquilo? Posso? Posso? Questão 4. Que quantidade de calor deve absorver uma pedra de gelo de massa 80 gramas a menos 10 graus Celsius para passar do estado líquido a 50 graus Celsius? Então, eu tenho um pedaço de gelo, ou eu tenho um gelo, que está a menos 10 graus Celsius. E aí eu quero aquecer esse gelo. De tal forma que, ao aquecer o gelo, eu obtenha água a 50 graus Celsius. Quanto de calor é necessário para isso? Ok? É o que todo mundo está querendo agora, né? Receber um pouquinho de calor, né? O pessoal aqui está com frio. Então, vocês estão querendo receber um pouquinho de calor. Então, vamos lá. Professor, que assunto é esse? Quem sabe que assunto é esse? Aquele negócio de variação de temperatura. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Calorimetria, não é isso que você estava pensando? Tenho certeza que você estava pensando isso. Então, calorimetria. O que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um pedaço de gelo. Eu vou representar aqui pelo um cubo, certo? Qual é a temperatura desse gelo? Menos 10 graus Celsius. E o que é que eu quero aqui? Eu quero obter o quê? Água. A que temperatura? Quanto? 50 graus Celsius. Para eu sair de gelo e chegar à água, quais são os processos que vão acontecer? Primeiro, esse gelo ele vai ter que ser aquecido. E ele vai ter que chegar à temperatura de 0 graus Celsius. Só depois que o gelo chegar a 0 graus Celsius é que ele começa a derreter. Antes disso, ele não derrete, certo? E aí o que acontece com esse gelo nesse momento? Se eu continuar aquecendo ele, ele começa a derreter. E aí, até que todo o gelo venha a derreter, a temperatura não muda. Numa transformação, certo? De uma mudança de estado físico, a temperatura do sistema ela não muda. Isso é muito importante, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, daqui para cá, eu vou ter água. Eu vou obter água. A que temperatura? Pode falar, a 0 graus Celsius. Depois que todo o gelo derreter, que aí eu vou ter só água a 0, se eu começar aqui, se eu continuar aquecendo, eu vou obter o quê? A água a 50 graus Celsius. Então, eu tenho um processo aqui de primeiro de aquecer, variação de temperatura, isso aqui é uma mudança de estado físico, e depois outra variação de temperatura. E aí existem 2 tipos de calor. O calor associado à variação de temperatura e o calor associado ao quê? À mudança de estado físico. Esse calor associado à variação de temperatura a gente chama de calor sensível.
E aquele calor associado à mudança de estado físico, a gente chama de calor latente. Perfeito. E esse calor aqui é um calor sensível ou calor latente? Calor sensível, né? Porque aqui a gente está falando de mudança de temperatura. Calor latente, mudança de estado físico. Então, são dois calores sensíveis e um calor latente. Então, a quantidade de calor total é o calor sensível 1, mais o calor latente, mais o calor sensível 2. Quem lembra a fórmula do calor sensível? Qual? MC delta T. Perfeito, perfeito. Ele lembrava, tá vendo? É o que macete, ó. Que macete é o calor sensível. Então, o calor sensível aqui, ó. Dá para ver aqui embaixo, amigo? Então, vai ficar aqui, ó, a massa vezes o calor sensível do gelo vezes a variação de temperatura do gelo. Que macete, ok? E eu tenho o calor latente. Qual é a forma do calor latente? Exatamente, ml, ou seja, que mole. Ó, que macete e que mole. Certo? Então aqui vai ficar M vezes L, mais o calor sensível. Qual é a forma do calor sensível aqui? Que macete. Professor, isso aí vai cair na prova, eu vou acertar, professor. Amém. Ninguém falou amém. Ou falta de fé, foi porque foi baixinho. Tem que falar alto para escutar. Tranquilo aqui? Agora, gente, é só substituir os valores, ok? Deixa eu olhar a nossa hora aqui. Não, tá tranquilo o tempo. Ainda tem 1h20. Então eu vou sem problema. Todo mundo gostou, ó. Agora, gente, veja só, agora é sério. Não, sempre foi sério, né? Mas agora é mais sério ainda. Ó, uma das maiores dificuldades do aluno é perguntar o seguinte: professor, essa massa aqui, ela é grama ou é quilograma? Né? Não, sempre não surge essa dúvida. Isso é sim ou não? Diga que sim, gente. Eu vou ficar de mentiroso, não. Sim, então. A dúvida sempre é essa. Isso é massa, é massa, mas é em grama ou quilograma? Sabe como é que você vai poder, como é que você pode tirar essa dúvida? Olha para a constante. Toda vez que você tiver dúvida, olha para a constante. A constante, que é o calor específico do gelo, falem para mim aí, por favor. Quanto é o calor específico do gelo? O Czinho pequeno aí que ele deu. 2.220, assim? Joules, joules por quilograma Kelvin. Aí eu pergunto para vocês agora, qual a unidade da massa, grama ou quilograma? Quilograma. Por quê, professor? Está aqui, ó. Qual vai ser a unidade de calor? Vai ser joules ou caloria? Vai ser, no caso aqui, vai ser quilojoules, né? Mas no caso, por enquanto, aqui está em joules, né? Que eu vou poder transformar para quilojoules, que é a resposta final. E a temperatura tem que estar em quê? Gente, a temperatura, ela teria que estar em Kelvin. Só que na fórmula aparece temperatura ou variação de temperatura? Aí coloca aí, ó, asterístico. A variação de temperatura em graus Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Certo? Se essa fórmula tivesse temperatura, eu precisaria transformar para Kelvin. Só que na fórmula não tem temperatura, tem o quê? Variação. E a variação de temperatura em Kelvin é a mesma variação de temperatura em Celsius. Ficou claro isso? Ok? Então eu não preciso transformar. Tranquilo? Então vamos lá. Massa. Quanto é a massa? Ele deu aí. Quanto é a massa? 800, professor, 800 gramas. 800 gramas são quantos quilogramas? 0,8, né? Só fazer o quê? Dividir por 1.000. Então vai ficar aqui, ó, 0,8 vezes calor específico do gelo. Tá ali, não é? 2.220 vezes a variação da temperatura. Professor, o que é variação de temperatura? É a temperatura final. Qual é a temperatura final do gelo?
menos a inicial. Qual é a temperatura inicial do gelo? Menos 10. Ó, é menos 10, certo? Mais a massa. Qual é a massa do gelo? Massa do gelo? 0,8 vezes calor latente. Calor latente. Vou copiar aqui, ó. Fala para mim. Calor latente do gelo lá. 333 o quê? Quilojoules por quilograma. Aí, olha a atenção, gente. Isso aqui está em quê? Isso aqui está em joules. Isso aqui está o quê? Quilojoules. Professor, o que é quilo? Esse K quer dizer o quê, esse K? Esse K aqui, do quilojoules. Quilojoules, quilograma, quilômetros. Esse K quer dizer o quê? Vezes 1000. Quilograma, 1000 gramas. Quilômetro, 1000 metros. Quilojoules, 1000 joules. Então, aqui vai ficar, ó, 333 mil joules. Então, eu tenho que tirar esse K aqui e colocar os 3 zeros, certo? Para manter todo mundo em joules. Mais a massa. Quanto é a massa aqui? 0,8. Não mudou, né? Calor específico agora da água. Nesse momento, eu não tenho mais gelo, eu tenho água. Então, vai dar quanto? Quanto é o calor específico da água? Quanto? 4.190 vezes a variação de temperatura. Quem é a temperatura final? Quem é a inicial? Excelente. E aí o calor total, eu vou fazer de cabeça, viu? Deixa eu fazer de cabeça que eu sou bom na cabeça, dá? 451.700. O quê? Joules, que é a unidade de calor, joules. Só que ele não quer em joules, ele quer o quê? Quilojoules. Como é que eu transformo agora para quilojoules? É só dividir por 1000. Então, se eu dividir isso aqui por 1000, ó, por 1000, então, a quantidade de calor aqui vai ser 451,7 o quê? Quilojoules. Ficou claro? Tranquilo? É uma questão bem legal essa. Porque eu vou lembrar do que macete e o que mole. Eu só tenho que lembrar que a água só muda de estado físico do sólido para o líquido a 0. E ela só vai mudar do estado líquido para o gasoso a 100. Isso aí eu tenho que lembrar. Ok? Tudo bem? Eita, 3 minutos. Vamos embora. Quinto. Tranquilo, gente, aí? Não é prova de física, é muito fácil, né, gente? É mamão com açúcar. Ó. Como, jovem? Como? Mas isso não vai mais acontecer. Ô, Glória, aí, Olimpíada de Física, meu. Já passou, então, numa prova do Globo aí, vai tirar 10. Oxe, diga, vou, professor, amém. Profetiza, jovem. Meu Deus. Vamos lá. Em uma residência, a voltagem é de 220 volts. E o disjuntor instalado na entrada de eletricidade é de 40 amperes. Com base nestas informações, qual é a alternativa o quê? Correta. Então é outra questão de eletrodinâmica, certo? Não tem mais, vou apagar o cara agora não. Uma questão de eletrodinâmica. Ele fala aí sobre um disjuntor. O que é um disjuntor? É um equipamento de quê? De energia que está associado ao quê? Qual a finalidade dele? Hã? Mas qual a finalidade dele? Quase. Proteção. Ele diz qual é a corrente máxima que vai entrar na sua casa. Se for maior que aquela, ele, desliga. Então, quando eu digo que eu tenho um disjuntor de 40 amperes, quer dizer o quê? Amperes quer dizer o quê? Que no máximo, a corrente que vai passar por ele é de 40 amperes. Se for maior, o que acontece? Dispara, desliga. É isso que acontece na sua casa, quando dá um curto-circuito.
Então, para não queimar nada, para você não queimar nada, então ele vai lá e desliga, ok? Então, um disjuntor de 40 amperes quer dizer que a corrente máxima permitida é de 40 amperes, tudo bem? Aí vamos lá. Letra A. A potência máxima que pode ser usada neste caso é de 9.000 watts. Veja que ele não falou de corrente máxima, mas potência máxima. Só que nós temos a fórmula aqui de potência. Dá para ver aqui? Então, potência é π. π, potência. P é I vezes U. Então, se eu quero a potência máxima, qual é a corrente máxima? Corrente máxima. Quanto? 40. Qual a diferença de potencial? Qual a voltagem aí da residência? 220. Quanto é que dá isso? Ó, potência máxima vai ser igual. 4 vezes 22 dá 88. E repete os dois zeros. Então, a potência máxima nessa residência é de quanto? 8.800 o quê? Watts. Ou como meu pai fala, watts. 8.800 watts. Então, vamos lá. A potência máxima que pode ser usada nesta casa é de 9.000 watts. Verdadeiro ou falso? Falso, só é 8.800. Letra B. Se forem ligados simultaneamente nesta casa um chuveiro elétrico de potência 5.500 e um secador de cabelo de potência igual a 1.200, o disjuntor irá desligar, porque será percorrido por uma corrente superior a 40 amperes. Verdadeiro ou falso? Falso. Quanto é 1.500 mais 1.200? 6.700. 6.700 é menor do que 8.000. Então, o disjuntor ele não vai disparar. Pode deixar, não tem problema. Letra C. Olha a letra C, gente. Pelo amor de Deus. A corrente máxima que poderá fluir pelo disjuntor é de 5,5. Verdadeiro ou falso? Falso. A corrente máxima é de quanto? 40. Perfeito. Letra D. A letra D é muito grande. Letra E. O disjuntor irá desligar se a corrente que passa por ele for inferior a 5,5. Verdadeiro ou falso? A A é falsa, a B é falsa, a C é falsa, a E é falsa. Então, a letra D é a resposta, sem precisar fazer a letra D. Mas vamos fazer, né? Rapidinho. Ó, se forem ligados à rede elétrica desta residência, um chuveiro elétrico de 5.500 watts e um ferro elétrico de 1.100 watts poderão ser ligados simultaneamente até 18 lâmpadas de 120 volts. Então, vamos ver se isso é verdade, né? Então, a potência vai ser de quanto? 5.000 e quanto? 5.500. Mais quanto? 1.200. Mais quanto? Mais quanto? 120 vezes 18. Então, isso vai ser, ó, 5.500 mais 1.200 dá 6.700. Aonde? Aqui é 1.100, é? Não, gente, isso aqui era um, entendeu? Aí ficou parecendo um 2, não foi? Então, aqui é um 6 também. Você achava que era 7, né? Mas foi o piloto. Quanto é 120 vezes 18? 120 vezes 18. 2.060? Acaba desenrolado. Então, isso dá 160. Agora mesmo foi o ouvido agora. Então, isso dá 8.760 watts. Então, essa casa, eu posso usar o chuveiro, a chapinha e 18 lâmpadas, sim ou não? Sim. Mas se eu ligasse uma lâmpada a mais, o que é que ia acontecer? Ia disparar, porque eu ia ter que somar aqui 120, ia para 8.880, aí já passava. Então, no máximo, ligando esses dois aqui, são 18 lâmpadas, sim ou não? Ok? Então, resposta certa, letra D. Tá vendo que física é bem tranquilo? O único problema é o quê? São as fórmulas. Mas aí, se você estudar, tiver aqui no NUSE Concurso, eu garanto a você que você vai lembrar as fórmulas. Garanto, claro, se você estudar também, né?
não é mágica. Mas se você estiver aqui para estudar, realmente levar a sério, eu digo a você, você vai acertar no mínimo 80% da prova de física. Amém? Amém. Então, gente, obrigado a todos. Espero encontrar vocês aí a partir da próxima semana no nosso curso e também encontrar vocês aí tudo fardado como futuros bombeiros de Pernambuco. Valeu, gente. Até mais. Tchau.